O esforço foi quebrado numa manhã poderosa. Bom dia, bom dia. Então, os oficiais das Forças Armadas da Ucrânia estão começando com os passos aos poucos a contar o que está acontecendo nessas próprias Forças Armadas da Ucrânia. Por exemplo, recentemente, Dmitry Glushenko, que é oficial, contou sobre o que aconteceu e falou sobre a catástrofe em Guliápoli. Acontece que tudo isso poderia ter sido evitado lá, mas as coisas não saíram como se esperava. Para quem acha que são os ucranianos, Uma pequena digressão. vamos ver o que estava acontecendo lá. Ele conta o seguinte, que os comandantes no local perceberam que após a perda de Velikaya Novoziolovka, surgiu uma ameaça ao flanco da defesa ucraniana. As tropas russas começaram a acumular forças, procurar pontos fracos e preparar avanços futuros. Os comandantes viam tudo. A inteligência informava a possível origem do ataque. Militares pediam reforços e afirmavam ser impossível agir com as forças atuais. Текущими силами сделать. Não era possível. Mas os líderes disseram: vamos em frente, pela pátria, pelo grande líder. E assim tudo acabou acontecendo, e Glushenko disse que as decisões, ou não, eram tomadas tarde demais. O batalhão dele teve que segurar um trecho da linha de frente de cerca de 14 quilômetros. Na infantaria, havia cerca de 130 pessoas. Assim, poucas pessoas ocupavam cada quilômetro da linha de frente. Com essas forças, não dava para fazer nada, mas os comandantes diziam: deixa pra lá, temos coisas mais importantes, ir ao restaurante, construir uma casinha, e vocês ficam insistindo nessa linha de frente. A 108ª Brigada teve seu setor ampliado de cerca de 20 para 50 quilômetros. Ou seja, imagine uma situação dessas em que é preciso lutar. Isso não é guerra, é uma zombaria com os militares. Pouca gente, a posição é enorme, o inimigo não concentra forças, a logística está sendo cada vez mais atingida por ataques de drones. E o reforço só é enviado quando a linha de frente começa a desmoronar ou basicamente já não existe mais. E aí dizem: bom, e daí? Vamos tentar em outro lugar. No final, a unidade recém-chegada tinha que ser jogada direto no combate frontal, sem preparação, sem fortificação das posições, sem um entendimento completo da situação. Chegaram do treinamento e pronto, vão lutar. Foi exatamente isso que levou àquela catástrofe, que poderia ter sido evitada. E além disso, Galushenko fala sobre como o tratamento com os soldados era horrível. Ele relata sobre soldados que permaneceram nas posições por mais de 40 dias. Alguns estavam feridos, outros sofreram concussão e até congelamento. E apesar disso, o comando superior exigiu que eles fossem a pé pela zona de atuação dos drones russos para retomar outra posição. Mas imagine uma situação dessas. O comandante se recusou a cumprir essa ordem e levou os soldados até os médicos. Os médicos internaram imediatamente 4 deles no hospital, e um deles teve que amputar um membro congelado. E imagine, queriam obrigá-lo a atravessar essas mesmas posições de combate sob ataques, sendo que ele já estava com um membro congelado que depois foi amputado. Após o tratamento e o descanso, a maioria dos soldados voltou. Alguns foram dispensados. E Galushenko chama alguns representantes do alto comando de canibais de farda. Ele comenta sobre um sistema onde manter as linhas no mapa, frequentemente citado por líderes poderosos como Zelensky, torna-se mais importante que preservar a unidade. E o comandante que sacrificou seus homens, mas formalmente não abandonou a posição, pode de repente ser considerado excelente. Prêmios de todo tipo para ele, um pãozinho extra com alho no restaurante. O comandante que protegeu seus homens, os levou embora e salvou, corre o risco de ser considerado culpado. Além disso, ele tem outra história. Com o pretexto de uma inspeção, reuniram cerca de 20 especialistas do Estado-Maior no batalhão. Pessoas que não eram de combate, eram operadores de comunicações, especialistas em drones, logísticos, outros militares. Eles foram colocados em um transporte e levados para essa linha de frente em Zaporizhzhia. Sem eles, poderiam ficar sem comunicação, sem nada. Mas essas são as situações. Pessoas morreram, alguns desapareceram, sem deixar vestígios. E no final, ele não sabe o que aconteceu com cada um. Imagine, tiram os soldados do comandante e dizem: lá eles são mais necessários. Olha, não precisa ficar contando essas coisas pra gente aqui. Enfim, o sombreiro do Juan Ptahar ficou ainda menor. Isso é meio absurdo. Simplesmente estão acontecendo coisas assim que... Bem, isso ainda não é tudo.
Aqui, naturalmente, estão se preparando para a mobilização na Rússia, já estão se preparando com antecedência na Ucrânia. Dizem, olha, lá já estão reunindo 500 mil pessoas, então vamos fazer o mesmo. E então, de repente, entra o fisco. E não é só isso. Na Ucrânia, a Receita Federal e no exterior também estão agindo agora. Muitas coisas interessantes estão acontecendo. Veja só. O fisco, que todo mundo já adora, claro, enviará ao Ministério da Defesa os dados de homens de 18 a 60 anos. Eles vão cruzar os dados com o registro Oberi e fazer uma grande verificação para todos. Vamos seguir. E a administração obrigou a Serviço Tributário a, em 90 dias corridos, ou seja, 3 meses, repassar tudo sobre todos. Resumindo, vão contar todo mundo. E do cadastro fiscal, eles vão cruzar com os dados militares. Assim, esperam identificar aquelas pessoas que ainda estão fora do sistema, para que essas pessoas estejam no sistema e, assim, seja possível, como no melhor dos mundos, enviar elas diretamente para a linha de frente. Continuação. Localizaram, mobilizaram, convocaram para o serviço militar. Alimentaram com esses mesmos pontos eletrônicos e pontos nos colares de invencibilidade. E aí, vai em frente para a linha de frente e faça o que é seu dever. Contingente mobilizável, como esses deputados se manifestam. A resolução alterou a regra de outros serviços consulares, além da que valia para pessoas de 18 a 60 anos no exterior. Funcionários vão checar documentos de registro militar pelos sistemas do Obereg, aceitando o documento eletrônico no Reserve Plus ou a versão em papel com QR Code. Se o documento não existir, for inválido ou os dados não coincidirem com o registro, os serviços consulares podem ser negados. Fizeram uma única exceção para os documentos que, por enquanto, ajudam a voltar para a Ucrânia. Você imagina que bondade! Olha só, na Ucrânia permitem que você volte para a Ucrânia para que possa ir pessoalmente participar da guerra. Maravilhoso, maravilhoso. Bem, e na Polônia estão preparando a deportação dos homens. Muitas vezes foi dito que, supostamente, na Europa vão deportar, na Europa vão recusar. Poucos acreditavam no abrigo temporário. E de repente, desde ontem, realmente começaram a recusar a proteção temporária na Europa para aqueles homens que não podiam. E para as mulheres também obrigadas ao serviço militar. Aqueles que não conseguem apresentar aquele documento militar que comprova a impossibilidade de servir lá, ou adiamento, ou retirada do registro, ou algo assim. E se você está registrado, se está sujeito ao serviço militar, faça o favor de voltar e ir lutar. E agora, pelo que entendi, aqueles que fogem pelas montanhas, fogem por aquela mesma tessa, pelo ar, de parapente. Eu até mostrei um vídeo uma vez de um homem que fugiu de parapente, os valentes guardas de fronteira até atiraram nele com fuzis automáticos. Pelo que entendi, todas essas pessoas serão devolvidas. Aliás, escrevam nos comentários o que vocês ouviram entre conhecidos. Como está a situação na fronteira agora? Estão devolvendo as pessoas ou não? Porque na Ucrânia está tudo muito tenso. Na Polônia, estão preparando a deportação dos homens ucranianos. Homens ucranianos em idade de recrutamento que vivem na Polônia, trabalhando informalmente, sem emprego oficial, podem perder o direito de permanecer no país. Isso foi dito por um representante do Partido Lei e Justiça. E na quinta-feira, esse mesmo partido realizou em Varsóvia uma convenção programática para o novo governo. Ela apresentou a base do programa social, e uma das propostas diz respeito diretamente aos ucranianos e à Polônia. Trata-se exclusivamente de homens em idade de recrutamento que não estão empregados. E além disso, estão sendo criados centros de deportação. Eles vão acelerar todo esse procedimento para que ninguém, Deus me livre, fuja, para que a Europa Central e Oriental seja segura e livre e a Ucrânia deve vencer. Dá até para sentir o cheiro de liberdade e democracia. A Ucrânia precisa vencer. Para isso, vamos mandar os ucranianos para a Ucrânia, que eles morram lá, todos esses povos irmãos, e nós aqui vamos respirar o ar da liberdade. Maravilhoso. Por isso, uma das primeiras e mais importantes decisões do governo será deportar ucranianos em idade de recrutamento que não trabalham legalmente na Polônia. Eles terão a oportunidade de lutar por sua pátria. Para que esse horror da guerra acabe, o horror da guerra, eles terão a oportunidade de lutar pela pátria. Maravilhoso também. Em geral, a democracia está se tornando cada vez mais democrática em todos os países do mundo. Por algum motivo, estou mais do que certo de que o mundo realmente está caminhando para algo que nunca foi visto antes. Já foi batido o recorde de duração da guerra, já está durando mais do que a Grande Guerra Patriótica entre Ucrânia e Rússia. Aqui imediatamente vem à mente o meme com Yuri Gagarin, que liga perguntando: "E aí, descendentes, como vocês estão?
Já chegaram a Marte? Estão em Marte? Com quem estão em guerra? Quem está lutando? Pois é, conseguiram muito bem, Dubu está ainda mais alto. Eles são os segundos agora, já são 3 horas. Enfim, vão acabar entrando na confusão. Enfim, é muito interessante. Isso tudo mas é meio assustador. Ah, além disso, a Ucrânia não recebe munição. Zelensky diz lá: deem dinheiro porque os aviões estão voando, vamos bombardear. Como ele mesmo disse, mantendo essa pronúncia original. Ah, Trump diz: desculpe, mas não vamos fornecer armas para vocês, porque isso é valioso demais para ceder. Precisamos disso nós mesmos. E ele reconheceu a escassez de certos tipos de munição após a guerra com o Irã. Ele declarou que essas munições se tornaram mais limitadas depois de vários meses de guerra com o Irã. Estoques americanos ainda são relevantes, mas para alguns tipos a situação é mais difícil. Ele também afirmou que os Estados Unidos possuem estoques suficientes de armamentos menos tecnologicamente avançados, mas agora estão aumentando os sistemas Patriot, seus mísseis de cruzeiro e o míssil de cruzeiro Tomahawk, pois parte das munições disponíveis é inferior em precisão e tecnologia aos modelos mais modernos. Mas os Estados Unidos continuam controlando as munições e seus estoques. Os estoques de munições aumentam nos Estados Unidos e diminuem na Ucrânia. Já manifestei minha perplexidade pelo fato de Zelensky dizer em todo lugar que não temos munição para a defesa aérea. Portanto, mas acontece que essas pessoas, boas ou más, bombardeiam quando querem, quem quiser, porque como você vê, estamos indefesos. Ou ele fala sobre isso para que bombardeiem mais e possa gritar ainda mais, ou sinceramente não entendo. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. E não se esqueça de se inscrever neste canal maravilhoso, caso ainda não tenha se inscrito. Não vejo motivos para não se inscrever neles, nem nele, mas maravilhoso, colocado good morning, good morning, good morning to you, good morning, I'm. E ela declara que a operação de isolamento da Crimeia já havia sido planejada em 2023, mas o Ocidente não acreditou nela. Essa mensagem de vitória foi pronunciada por Zaluzhny na publicação do ano. E como Zaluzhny ensinou, espalhou-se. Ele é criticado por isso. E Zelensky também é criticado. Agora está dizendo que a Crimeia ocupada ainda precisa ser isolada. Ou seja, sinceramente, eu mal consigo imaginar, já perdi a conta de quantas vezes falei sobre isso. Para que as pessoas que são constantemente maltratadas com cortes de eletricidade, cortes de água, de repente passem a amar, como alguns patriotas gritavam, a pátria perdida, que tipo, os crimeanos deveriam se sentir verdadeiros ucranianos. Essas não são minhas palavras, estou apenas transmitindo, isso é do Juan, o sombrero está diminuindo aos poucos. Não façam isso, não façam esses relatos, por favor. Mas ele também conta o seguinte, que participou de uma reunião do Clube Diplomático do Centro de Mídia da Crise Ucraniana, onde se discutiu o presente e o futuro da Ucrânia e do mundo. E ela declarou lá que aproximadamente desde 2024, quando a guerra da Rússia contra a Ucrânia entrou em uma fase de desgaste, o confronto continua no mundo. E ele diz que a velha regra não funciona mais. Falou sobre o Irã e sobre a Crimeia em 2023, dizendo: nós elaboramos um plano de operação para o isolamento remoto da Crimeia. Naquela época, os parceiros ocidentais duvidaram, mas hoje vai funcionar. E ele diz que agora existe a criação de um corredor terrestre da Rússia para a Crimeia. Agora esse plano existe, mas não é possível utilizá-lo. Tudo por causa do progresso científico e técnico e desses mesmos drones da Ucrânia. Então vamos ver. Aqui tem um mapa, mostra exatamente para onde, o que, onde bloquearam, aqui bloquearam. Ontem mostraram uma foto da estrada para a Crimeia. Lá realmente estão queimando tudo o que é vivo. Rima que nesse conflito a maioria concorda. Se eu fosse motorista de caminhão-tanque, eu não iria. Ou seja, isso é morte certa. Você vai, não sabe o que te espera. No caso dos militares, eles recebem ordens e vão, mas aqui são civis, ou seja, você está indo de carro. Quase uma carruagem da morte, um pequeno drone e pronto. Você nem consegue fugir, fazer o quê? Li livros sobre a Grande Guerra Patriótica, quando motoristas, sob ameaça de ataques dos Messerschmitts, abriam as portas dos caminhões. Грузовиков открывали дверь. Assim que ouviam o barulho, tanto os militares quanto até os civis já sabiam identificar pelo som do motor. Esse é um Messerschmitt. Ali é um Junkers ou são nossos aviões. E se ouviam o som justamente de um avião inimigo, pulavam da cabine e se escondiam em algum lugar na vala ao lado da estrada, onde fosse possível em qualquer irregularidade do terreno. Mas aqui, onde você vai se esconder? O drone não dá para ouvir nem ver da cabine, e ao menor impacto, tudo voa pelos ares.
Tudo pega fogo. Vi como explodem esses caminhões-tanque na estrada. Não, você não vai conseguir fugir. Não entendo como isso é possível. Mas tudo bem, prometem mais um ataque aqui. Podem ser aqueles flamingos. De novo estão pintando eles de rosa. E dizem que são milhares deles. Às vezes estão lá, às vezes não. Às vezes é só em modo de teste. Enfim, é tudo muito estranho. Mas aqui já começou a produção em série do míssil antibalístico. Até agosto, parece que já vão lançar. E foi concluída a primeira etapa do desenvolvimento do sistema de defesa antimísseis Freya. Então quer dizer que os sistemas Patriot não são necessários? Se já existe um sistema mais potente em desenvolvimento, então está tudo ótimo. E ao projeto de defesa também se juntaram, dizem alguns gigantes do setor. Então, no geral, se está tudo encaminhado, para que vocês precisam das florestas? Não é só o resto, mas talvez a última coisa sobre a qual vou falar é se há aviões voando na Ucrânia. Vamos bombardear. Essa é a Epicenter, estão bombardeando agora. Estão bombardeando a Rosetka e alguns outros depósitos de grandes redes de lojas que antes eram muito conhecidas na Ucrânia e agora já não são mais. Mas provavelmente, em breve ouviremos más notícias desses mesmos fabricantes e vendedores, como por exemplo, a Rosetka. O diretor dela declarou que em muitos anos esse é o maior prejuízo, que ainda está sendo calculado, bilhões de hryvnias. Os produtos não chegam ao consumidor, gerando grandes prejuízos para a empresa. Quem vai reconstruir tudo isso? Vamos ver, ninguém vai recuperar, mas nunca aconteceu algo assim. E agora de novo, no rádio contaram se a Ucrânia vai apoiar os negócios depois dos ataques na Rússia. Não, o governo não vai compensar os prejuízos das empresas causados pelos bombardeios russos, tudo foi bloqueado e entregue. Lembre-se, Scott. Alguns construíram mansões para si mesmos durante o dia. Temos líderes poderosos viajando por todo o mundo, mas para os negócios não há nada. E Aitmansov, esse é o maior de todos. O chefe do serviço fiscal declarou que uma das prioridades é ajudar as empresas na localização de depósitos, especialmente no que diz respeito ao uso de espaços públicos. O resto não importa para vocês, mas paguem os impostos, ninguém vai isentar as empresas de impostos. Isso é óbvio. Getmansov é conhecido por suas declarações estranhas, mas aqui basicamente é só isso. Ou seja, o artigo é assim, está aí, em 3 frases. Isso pode ser resumido literalmente até em uma frase. O Estado não vai compensar nenhum prejuízo causado pelos bombardeios, sendo que os próprios bombardeios são iniciados. E então, bombardeiam os depósitos da Wildberries, se aviões voam para ir à Ucrânia, drones e outros mísseis balísticos bombardeiam depósitos na Ucrânia, ninguém vai compensar isso. A pergunta é, por que arrumar encrenca, por assim dizer, e cutucar o vespeiro? Mas ao que parece, é para depois dizer, olhem como bombardeamos. Olhem, como somos incríveis. Então vejamos nosso poder. Líderes. Já faz tempo que não contamos nada. Vamos convidar alguém, porque aqui faz tempo que ninguém dança a dança tuque. Plano da vitória, plano da vitória, plano da vitória, plano da vitória. Não deu certo. Sim, 6 planos da vitória. O tempo todo é discutido, falam muito sobre isso, mas de alguma forma, de algum jeito, acaba ficando estranho. Bem, e aqui entre os líderes poderosos, tem, por exemplo, alguns irmãos cossacos que dizem que, mais uma vez, você precisa entender alguma coisa para si mesmo. O foco está na linguagem. Veja só, quando um homem está sentado, ou seja, com esses músculos faciais também, todos barbeados e limpos. Quando mostram militares da linha de frente, a imagem é totalmente diferente, e eles contam isso às pessoas comuns. Ou seja, o que precisa ser feito e para onde correr. Claro, tem que correr para a linha de frente para se defender, certo? Ensinar as pessoas resolve tudo, por isso as pessoas precisam entender conscientemente que devem cumprir seu dever. Imediatamente, todos os chamados evasores do recrutamento, chamados assim, uso esse termo para que fique claro, aparentemente correram para a linha de frente a toda velocidade. Aqueles que ainda têm cabelo, né? Para cumprir esse dever? Por que filmar isso? Quem afinal está torrando os orçamentos? Mas quem vai ouvir isso? Quem vai prestar atenção nesse personagem? Defender seu estado, sua terra, seu povo e entender que agora, bem, para mim está muito mais fácil. Mas se para você é mais fácil defender assim? Mas eu realmente não entendo quando eles começam a contar todas essas histórias de pizzas e alguns oficiais, uns caras esquisitos e outras coisas assim. Que tipo, olha pra mim, olha como eu sou assim, mas você é bom, eu sou ainda menos. Desde criança me irrita quando comparam. Ah, mas o Kolya, ou o Vassia,
Ou Pate faz assim, olha lá. Por mim, que façam o que quiserem, isso é problema pessoal deles. Também, se pra você é mais fácil, sentado numa caixa em algum lugar perto de Kiev. Isso, claro, não é o front, não é a linha de frente. Bom, vamos lá, ele faz de conta que, sei lá, passaram algum fio pra ele, colocaram ele numa caixa novinha. Bom, agora esse comandante pode até aprender um pouco mais e mostrar. Especialmente os comandantes, ensinar um pouco. E vai mostrar assim, vão anotar, ensinar um pouco. No geral, depois tem esse Fursa, filho de general, que de repente virou economista. Por que conto quem é quem entre eles? Às vezes não fica claro por que são assim. Mas são assim, então é isso. E a maioria daqueles que estão lá agora são oriundos da conjuntura anterior. Lá está, por exemplo, aquele... Como é mesmo o nome dele? Esse Leptin, o filhinho de juiz que nunca precisou de nada e, naturalmente, continua sua atividade intensa. Agora tem esse Fursa que só cresce acima dos ombros enquanto eles ficam por baixo. Lá, pelo contrário, algo está acontecendo. E todos eles vivem muito bem, ninguém é mobilizado, todas essas pessoas maravilhosas se sentem ótimas e ficam contando histórias, contando. Também é preciso fazer isso. Então, na minha opinião... Neste ano vão acontecer eleições em todos esses países, isso também pode provavelmente influenciar na liberação de dinheiro para nós. O principal é... Que o dinheiro. Dê dinheiro, 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 os maiores amigos de Putin. Isso era valioso para Rusko Gulil. Na verdade, é exatamente a mesma coisa para nós. E, portanto, todas essas tendências fascistas na Europa são ameaçadoras para nós. Meloni é fascista, mas é a nossa fascista, mas ela apoia ativamente a Ucrânia. Bem, nós estamos com o pássaro na invencibilidade. Nem vamos comentar isso, porque, desculpe, aqui já deveria ter um especialista da área médica e para nós não é apropriado comentar tudo isso. Vamos apenas avaliar tudo isso com o potugnômetro. Vamos ver. Vitória ou traição? Mas e daí? É uma vitória poderosa. Vencemos. Essa é a nossa vitória. Перемогли. Всем пока. Aliás, não me surpreenderia se drones ucranianos logo atingissem o Irã, por exemplo. E o que ganhamos com isso? Nem aqui, nem ali? Você está certo. Essa é a pergunta certa. Se os americanos tivessem feito isso lá, o que teríamos ganho? Precisamos conquistar para nós um status semelhante ao que Israel tem com os Estados Unidos?